artrose rapidamente destrutiva do quadril. O que isso quer dizer? Olá, eu sou o Dr. Rafael Tavares, médico ortopedista aqui de Londrina, no Paraná, focado na articulação do quadril. E hoje eu vou trazer um artigo baseado num caso clínico que eu resolvi semana passada, um caso muito raro, e eu quero dividir com vocês aqui do canal. Aí no final do vídeo, como já é tradição, eu vou responder a dúvida de um inscrito aqui do canal, e essa dúvida vai ajudar muito quem vai viajar de avião, está com planos de viajar de avião nos próximos meses. Então fica até o fim do vídeo que você não vai se arrepender. E o que será que quer dizer artrite destrutiva rápida do quadril, ou artrose rapidamente progressiva do quadril? Essa é uma condição muito rara, felizmente, mas ela é agressiva. E o que caracteriza essa doença? Ela é caracterizada pela destruição rápida e extensa da articulação do quadril. Não é mentira, pessoal. A cabeça do fêmur desaparece nesses pacientes. Ela costuma poupar os pacientes mais jovens e surge nas mulheres pós-menopáusicas. Em mais de 80% dos casos, ela ocorre só em um dos lados, felizmente também. Frequentemente, ela vai progredir ao longo de poucos meses, em média de 2 a 6 meses, levando a uma incapacidade funcional muito grave. O objetivo desse vídeo é discutir as características clínicas comuns dessa doença, as possíveis causas e quais são as abordagens diagnósticas e estratégias de tratamento para esse tipo de doença. Então, como que aparece a artrose rapidamente progressiva do quadril? Ela geralmente apresenta um início muito súbito, muito agudo, ou então o paciente já tinha algum probleminha no quadril, mas ele agrava de uma forma súbita, brusca, e esse paciente vai ter uma limitação funcional muito significativa depois desse quadro agudo. Diferentemente de outras formas mais comuns de artrose, de artrite, a artrose rapidamente progressiva do quadril, ela progride de uma maneira muito alarmante, frequentemente resultando numa destruição extensa da articulação do quadril, com o desaparecimento total da cabeça do fêmur, e esse desaparecimento é súbito, rápido. Os sintomas também podem incluir um inchaço localizado, uma redução marcante de movimento da articulação do quadril, um encurtamento grande dessa perna. A pessoa de uma hora para outra vê a perna encurtar 3, 4 centímetros. E quais são as prováveis causas, né? A gente não sabe ainda qual é a causa exata da artrose rapidamente progressiva do quadril. Então é uma causa praticamente desconhecida. Entretanto, tem muitas hipóteses que foram levantadas ao longo dos anos, e na literatura médica a gente vê uma associação ou entre uma insuficiência vascular, existe uma teoria que ocorre uma deposição de microcristais dentro da articulação do quadril, ocorre algum estresse mecânico e um processo inflamatório muito intenso dentro dessa articulação. A artrose rapidamente progressiva do quadril, ela geralmente é considerada idiopática, né? Como eu disse, sem causa conhecida, mas também pode ocorrer secundariamente alguns problemas reumatológicos, como artrite reumatoide, ou então secundária, algum trauma articular prévio ou uma necrose avascular da cabeça do fêmur. Alguns pesquisadores sugerem até que a coxiartrose rapidamente progressiva do quadril é o evento final, é a complicação final de uma fratura por fragilidade da cabeça do fêmur. Então, subitamente, uma cabeça do fêmur que já tinha uma fragilidade muito grande, uma osteoporose, uma osteopenia, ela tem essa fratura do osso abaixo da cartilagem, isso vai resultar num colapso da cabeça do fêmur que já possuía essa fragilidade óssea. Então, por isso que a cabeça do fêmur some, desaparece num intervalo curto de tempo. O que chama a atenção também nesse diagnóstico da artrose rapidamente progressiva é que ela costuma ser uma artrose atrófica, sem aqueles bicos de papagaio, osteófitos muito exuberantes. Geralmente a tacinha, o acetábulo, ele está preservado, sem os osteófitos, e é uma artrose muito inflamatória, mas atrófica, então sem aquela reação óssea hipertrófica, que é característica de alguns pacientes que têm artrose convencional, aquela artrose com uma progressão lenta, progressiva, que é mais comum a gente ver no dia a dia. Então, o que vai ser, em resumo? Existe uma resposta inflamatória muito intensa dentro dessa articulação e existe uma resposta insuficiente
né, do tecido ósseo a essa inflamação, que vai resultar no final a essa destruição total da articulação do quadril. Em raros casos, como o caso que eu vou descrever para vocês, a artrose rapidamente progressiva do quadril pode aparecer num paciente que já tinha alguma artrose. E esse caso que eu vou mostrar para vocês, vou mostrar as imagens, aconteceu numa paciente que eu operei em janeiro de 2025. E como que foi a história dessa paciente? A paciente me procurou, ela já tinha uma artrose grau 3, já tinha feito alguns tratamentos com infiltrações articulares que não resultaram em melhora. Ela era acompanhada por outros colegas radiologistas, uma colega que era reumatologista que me encaminhou o caso. E o caso ainda não tinha uma causa dessa artrose, a gente estava tratando como uma artrose comum do consultório. Essa paciente, em outubro do ano de 2024, fez uma radiografia já para planejamento cirúrgico e ia fazer uma viagem para o exterior. Falou, assim que eu voltar dessa viagem, eu quero fazer a cirurgia de prótese total do quadril. E o que acontece é que durante a viagem ela sentiu uma dor muito forte, muito aguda, até atrapalhou a viagem, que era uma viagem que ela ia caminhar bastante, ela não conseguiu terminar essa viagem, voltou para a nossa cidade aqui em Londrina, do Paraná, com muita dor. Eu a vi, eu fiquei muito preocupado, os colegas já tinham pedido uma nova ressonância dela, e aqui eu vou pôr a imagem da ressonância do antes, né, durante o começo ali do ano de 2024, que a gente consegue ver uma cabeça do fêmur arredondada, com um processo de artrose até avançado, né, um grau 3, sem nenhuma cartilagem, mas a gente vê que é uma arquitetura, uma anatomia de quadril convencional. E abaixo dessa imagem, vocês vão ver uma cabeça do fêmur totalmente gasta, colapsada, fica praticamente só o colo do fêmur, ela está totalmente achatada, um excesso de líquido nessa articulação, e essa até foi uma preocupação minha, porque eu nunca tinha visto um caso de artrose rapidamente progressiva, a não ser em relatos de caso, na literatura, nos livros de medicina, e a gente tem que pensar também em outros diagnósticos que não só a artrose rapidamente progressiva. Então, o intuito de tratar essa paciente foi também afastar problemas como infecção óssea, como tumores ósseos e outros problemas de saúde que poderiam até complicar o nosso tratamento cirúrgico. Agora eu quero mostrar a radiografia que a gente tinha feito para planejamento cirúrgico em outubro de 2024 e depois eu pedi para essa paciente repetir a radiografia em janeiro de 2025, ou seja, pouco mais de 2 meses de intervalo. E olha a mudança que houve na estrutura da cabeça do fêmur e no quadril dessa paciente. Vejam que é uma cabeça do fêmur que praticamente sumiu. E é bem esse caso da artrose rapidamente progressiva. A tacinha, o acetábulo, tinha já o desgaste da articulação, mas ficou preservada. E a cabeça do fêmur desapareceu num intervalo muito curto, de praticamente 2 meses. E no intraoperatório, né, a gente fez uma prótese total do quadril para a paciente. Vocês notem que dentro dessa articulação tinha muito líquido, a cabeça do fêmur achatou e parecia não era mais uma bolinha, né, que ela tem um formato esférico, ela virou uma bolacha totalmente achatada. Não sei, é bolacha, biscoito na região de vocês, mas ela estava totalmente achatada e lá dentro tinha uma reação da membrana sinovial muito grande, alguns corpos livres, que são pedacinhos de cartilagem soltos lá dentro, mas era uma articulação totalmente destruída. E por exclusão, a gente chegou ao diagnóstico de artrose rapidamente progressiva. Agora falando um pouquinho do diagnóstico, né? É fundamental que a gente faça um diagnóstico muito precoce, preciso, para ajudar no tratamento. E esse diagnóstico pode ser feito com radiografias, ressonância magnética, como foi o caso que eu mostrei para vocês. As radiografias vão mostrar, né, que ocorreu estreitamento do espaço articular, destruição da cabeça do fêmur, e às vezes alguns exames laboratoriais também vão poder ajudar a gente no diagnóstico, mas geralmente são exames inespecíficos. A gente não tem um teste positivo para artrose rapidamente progressiva, tá? A gente tem exames como VHS, PCR, que são exames de atividade inflamatória,
mas eles mostram também, esses exames se mostram alterados em outras doenças, como infecções e como tumores malignos. Então, por isso que a gente não pode se basear somente nos exames laboratoriais para fechar o diagnóstico. A análise, né, desse líquido sinovial é muito importante para a gente descartar uma infecção. Também, nesse caso, eu mandei uma biópsia da cabeça do fêmur. Apesar de não ter nenhum aspecto de infecção e nem de tumor ósseo, todo cuidado é pouco e por isso esses exames foram para laboratório. E o tratamento envolve, sim, uma abordagem multidisciplinar, que vai envolver reumatologistas, cirurgiões ortopédicos, fisioterapeutas que vão cuidar do pré e pós-operatório. Tudo isso é muito importante para que o tratamento tenha sucesso. E o tratamento inicial vai focar, né, no controle da dor, pode incluir os anti-inflamatórios tradicionais, algumas injeções intraarticulares podem ser tentadas, apesar de ser muito inócuas, e, na minha opinião, elas atrapalham, inclusive, o tratamento cirúrgico, né, que envolve a prótese total do quadril. Mas, enquanto a gente está fazendo os exames pré-operatórios, seria interessante uma restrição mecânica, né? Então, retirar a carga desses pacientes é muito importante, usar muletas, andador, deixar a pessoa em repouso, pode ser importante para esperar o tratamento, que provavelmente vai ser cirúrgico mesmo. E a melhor solução para esses casos é uma prótese total do quadril, que seria o tratamento definitivo e o tratamento que vai tirar a dor do paciente, resolver e colocar esse paciente para andar de uma forma mais precoce que os outros tratamentos mais conservadores. E por que é importante o diagnóstico precoce? Porque se você deixar a inflamação intensa ali continuar agindo, você pode ter uma destruição óssea muito maior e essa prótese total do quadril pode se tornar um tratamento muito desafiador. E teria que daí se mostrar necessária a utilização de enxertos ósseos, de até implantes customizados, que são muito caros, e não aquele tratamento, a prótese total do quadril tradicional que a gente está acostumado a fazer. Por isso que é importante procurar um médico o quanto antes, se a suspeita é artrose rapidamente progressiva do quadril. De novo, o tratamento cirúrgico precoce leva a resultados mais favoráveis, inclusive a dor muito intensa pode atrapalhar a tua reabilitação, pode atrapalhar a fisioterapia e pode atrapalhar também a recuperação tradicional de uma cirurgia como essa. Por isso que é importante o tratamento multidisciplinar para esses pacientes. Resumindo para vocês, então, a coxartrose rapidamente progressiva do quadril é uma condição rara, grave e que requer um conhecimento e intervenções também precoces. Um manejo multidisciplinar associado com um tratamento cirúrgico numa época oportuna vão melhorar significativamente o resultado para quem tem esse tipo de problema. E agora eu vou responder a pergunta da semana. A pergunta da semana foi curta. É num vídeo que eu falei sobre viajar de avião após fazer a prótese total do quadril e o paciente perguntou: onde eu posso tirar essa carteirinha? Bom, a carteirinha que a gente faz para o paciente que é portador de prótese total do quadril, ela pode ser obtida, né, mediante uma consulta com um médico que é especialista em quadril, médico membro titular da Sociedade Brasileira do Quadril. Ela não é um documento oficial. E essa carteirinha, é importante eu dizer para vocês, que ela não isenta que você seja revistado, por exemplo, no aeroporto, e nem que tenha que passar pelo exame de raio-x, porque essas são questões de segurança nacional, tá? Então, esse documento, para que serve? É para mostrar que você fez a prótese total do quadril, que você tem qual é a marca, qual que é o tamanho dessa prótese, e a vantagem dele é que ele é bilíngue, ele tem uma parte escrita em português e tem também em inglês, então fica fácil também para quem vai fazer uma viagem internacional. Mas, de novo, ela não vai te isentar de passar no raio-x e não é um documento oficial. É só para te ajudar na hora de passar, né, no aparelho ali. Se você tiver uma prótese total do quadril, provavelmente vai ser mais fácil a tua vida quando estiver fazendo aquelas checagens tradicionais rotineiras do aeroporto. Espero ter ajudado com mais esse vídeo. Não desista do seu quadril e até a próxima semana. Fui!